e o Sabo poderia ter escolhido um dos dois, acabou escolhendo Lulusia e o Imusama também escolheu Lulusia. Coincidência? Acho que não. 3 serafins boladíssimos que o Oda tá nos apresentando aqui e eu gostei muito do design de cada um deles. Primeiro nós temos que o do Flamingo tá brabíssimo e aquele cara que apareceu na silhueta, se não for o Shanks e nem é esse velho, pode ser um irmão do Shanks. Quem sabe isso não venha a acontecer. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente comentar sobre o capítulo 1086 de One Piece. Um capítulo bastante importante, não só pelos acontecimentos do próprio capítulo, mas porque depois desse vamos passar ali 4 semanas, um mês, sem One Piece ou sem capítulo novo de One Piece. O Oda vai fazer ali uma pequena cirurgia, mas acho que nada tão grave ou algo tão arriscado, e daqui um mês ele volta com mais capítulos de One Piece. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa no final do Reverie, mostrando os reis indo embora cada um no seu navio, e o Shaka e o Pel doidos atrás do Rei Cobra e da Vivi, que acabaram sumindo, ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu com eles, e eles estão doidos ali, procurando por eles. Uma coisa que eu fiquei em dúvida é, será que esses dois aí, 3 no caso, que tem aquele outro que eu esqueci o nome, será que eles não estão ou não correm risco de vida? Porque o reino de Alabasta foi taxado como traidor, o Cobra foi morto, a Vivi ia ser capturada. Será que eles, esses 3 aí, não correm risco também de serem atacados de alguma forma? Ou será que o governo mundial, os Goroseis e o Imusama não vão fazer nada contra eles? Porque poderia aumentar ou ter alguma suspeita em relação ao que aconteceu com Cobra e Vivi. Acho que eu pensei num primeiro momento que eles poderiam correr riscos, mas depois pensei que os Goroseis não teriam nada o que fazer contra eles, porque eles não sabem de nada. Eles só estão doidos ali atrás do Cobra e da Vivi. Mas quem realmente pode dar informação para eles do que aconteceu com a Vivi é a rainha do Apple, ou a rainha do reino do Apple, que é a Nova Drum. Ela foi quem viu o Apple fugindo com a princesa Vivi. Então se eles conseguirem chegar até ela e pedir informação, ela vai dizer o que aconteceu, que a princesa Vivi fugiu com o Apple, ou ela pode dizer que o Apple raptou a princesa Vivi. Por isso, por raiva, porque ele deixou ela para trás. Então acho que eles podem pegar a informação da rainha, da Nova Drum maligna. Daí nós vamos pro porão de cada um dos navios que estão zarpando, porque alguns desses navios tem gente ali escondida. E aí eu me perguntei, se o governo mundial, a CIP0 estão atrás do Sabo, da princesa Vivi e de quem atacou ali o Reverie, por que eles não olharam primeiramente ou fizeram uma vistoria nos navios? Porque essa é a única rota de fuga para a maioria dos invasores, ou para quem está fugindo do governo mundial. Mas acabou que a maior agência de inteligência do governo acabou não fazendo isso e a galera conseguiu fugir. Nós temos que o Apple e a Vivi tá no porão do navio do reino Aegis. Eles estão juntos lá e o Apple pediu ajuda pro Morgans para que ele fosse até eles para resgatá-los. Em troca de uma notícia que vai impactar o mundo inteiro e uma notícia que faz com que um reino inteiro corra risco de desaparecer do mapa. Então só por isso que o Morgans vai até eles e aí eles vai com um pretexto lá de uma entrevista para que eles possam entrar no seu navio e zarpar e fugir do governo mundial. Mas tudo em troca dessa informação. A princesa Vivi ainda não sabe da morte do seu pai e o Apple não vai querer contar para ela, ou ela é a última pessoa que ele deveria contar alguma coisa sobre o que ele viu. Ele até manda ela voltar e ir junto com o reino dela, porque com ele ela estaria em perigo, mas ela fala que a CIP0 tá atrás dela, então também tem que fugir. A única coisa que ela queria fazer era ligar para o seu pai. Só que como ela não sabe que o seu pai morreu, esse aí é um problema. Porque se o Apple contar ali, ela vai fazer um escândalo absurdo e eles vão acabar sendo capturados. Mas como a gente viu, eles já fugiram, esse é um flashback e ela só foi descobrir sobre isso depois que o Apple já tinha falado pro Morgans e ela deve ter escutado. A Bonnie também acabou escapando em um outro navio, que foi do reino Tajine. E o Sabo acabou fugindo no navio do reino de Lulusia, tá todo ferido, mas lembrando das últimas palavras do Cobra, que era para ele continuar vivo e passar informação sobre os Ds pro Luffy e pra Vivi, mas aqui a gente tem que pegar um detalhe interessante. O reino Tajine e o reino de Lulusia são 2 dos reinos que estão em revolução. Isso vai ser dito um pouco mais pra frente nesse capítulo. E o Sabo poderia ter escolhido um desses 2 navios para escapar.
só que ele escolheu Lulusia. E esse ponto é interessante porque um pouco mais pra frente, essa escolha vai fazer com que o reino de Lulusia seja destruído. E aí eu vou comentar o que isso significa em relação ao Imu-sama e aos seus poderes. Depois disso nós vamos para o Castelo Pangeia, dentro de Marijos, onde nós temos os Goroseis reunidos e comentando sobre como o Sabo escapou e sua importância estando sempre relacionada a diversos Ds. Aqui o Imu-sama liga falando que quer utilizar uma nova arma chamada de Mater Flame, ou Chama-Mãe. Essa arma aí foi criada pelo Vegapunk, mas eles ainda não tiveram como testar essa arma. Os Goroseis até cogitam em testar no mar, em testar em uma floresta, mas o Imu-sama não, ele quer testar em um lugar específico. Como essa arma aqui foi dita ser criada pelo Vegapunk, aí eu me questionei, será que ele criou essa arma baseado em uma arma ancestral? Porque a Pluton, ela pode ser copiada, uma arma ancestral pode ser copiada, o Frank tem as plantas da Pluton, então isso pode se estender para Uranus também, quem sabe, ou essa pode ser a própria arma Uranus. Como o Vegapunk estava estudando sobre o século antigo, ele pode ter descoberto essa arma e ter dado para o governo mundial, ou ter criado realmente uma cópia baseada na arma original, assim como com a Pluton, ou pode fazer com a Pluton também. Só que como eu falei, o Imu-sama já tinha uma ideia de onde ele queria testar essa arma, e foi era especificamente no reino de Lulusia, o reino para onde o Sabo foi, ou o navio que ele pegou para escapar do governo mundial. Aí eu te pergunto, ou me pergunto, isso foi ao acaso? Ou o Imu-sama tem algum poder, um haki de observação avançadíssimo, boladíssimo, porque ele sabia que o Sabo estava naquele navio e foi para aquele país e ele queria acabar com o Sabo de vez. Porque a partir do momento que o Sabo chegou lá e entrou em contato com o exército revolucionário, foi exatamente nesse momento que a arma gigantesca chegou em cima da ilha e dizimou o país inteiro. Então, isso foi coincidência ou o Imu-sama tem um haki de observação gigantesco, apuradíssimo e sabia exatamente para onde o Sabo ia? Essa aqui é uma questão que fica no ar, porque ele sabia desde o começo exatamente onde ele queria lançar essa arma. E como eu falei, não só o reino de Lulusia estava em revolução, quanto o reino Tajini também. E o Sabo poderia ter escolhido um dos dois, acabou escolhendo Lulusia e o Imu-sama também escolheu Lulusia. Coincidência? Acho que não. Aqui o Oda finalmente revela os nomes dos Goroseis. A gente nunca soube o nome deles, a não ser o Gia-Garcia Saturne, que foi revelado recentemente, mas o Oda também revelou os outros, e eu vou citar aqui para vocês. Tem o São Marcos Mars, que é aquele do cabelo comprido com o bigodão comprido também. Tem o São Topman Valkyrie, que é aquele do bigodão careca. Tem o Santo Etambaron V Nassujurno, que é aquele careca com a espada, e o loiro chamado de São Shepard Júpiter. São todos esses os nomes dos Goroseis que o Oda revelou recentemente, além das suas alcunhas, que eu vou citar um pouco mais pra frente. Aqui a gente meio que confirma uma teoria que era antiga na fandom, de que cada um desses Goroseis era responsável por um campo da política dentro do governo mundial. E cada vez que um problema diferente existia em determinada ilha, cada um desses Goroseis, o que era responsável por essa determinada área, sempre estava em pé em momentos de tensão. E aí a gente já viu essa cena em diversos momentos, onde todos estão sentados, menos um. Um sempre está em pé, que é o que está mais preocupado e o responsável por aquela situação. Recentemente foi com o Saturne. E agora foi confirmado que ele é responsável pela base ou defesa científica. Então foi por isso que ele foi mandado até Egghead. Também foi revelado que cada um deles tem uma alcunha, ou todos têm a mesma alcunha, só que relacionada ao seu campo de trabalho. A gente pode citar aqui o Saturne, é o deus guerreiro da defesa científica. Aquele do cabelão com bigode grande é o deus guerreiro do meio ambiente. O do bigodão careca é o deus guerreiro da justiça. O careca com espada é o deus guerreiro das finanças. E o loiro é o deus guerreiro da agricultura. Então cada um deles tem uma alcunha relacionada a um deus guerreiro, a deus guerreiro. E isso remete muito ao deus do Sol Nika, que é a transformação do Luffy, o Gear 5 do Luffy. Será que isso é mais um ponto que comprova que esses caras aí vieram do século antigo?
e os seus poderes, e muito provavelmente poderes de Akuma no Mi que eles mostraram no capítulo anterior, não são ou não vieram diretamente de uma fruta, mas sim foram poderes colocados dentro deles mesmos, que nunca reencarnaram em uma fruta porque eles nunca morreram, eu gostaria muito que isso fosse confirmado. Além de que o Imu-sama fala especificamente que quer a princesa Vivi. Ele não falou que quer a Vivi morta, mas que quer a princesa Vivi. E esse é mais um ponto que me diz que ele quer a princesa Vivi como sua escrava, assim como eu falei no capítulo anterior, porque ela deve ter a mesma feição da rainha Lily, aquela que causou todo esse alvoroço no governo mundial ao longo de 800 anos, fazendo com que eles sempre tivessem que lutar contra diversas pessoas para que essas pessoas não descobrissem a verdade de 800 anos atrás. Então ele quer a princesa Vivi para fazer ela de escrava dele, para pagar por todos os crimes da sua antecessora. Acho que é mais ou menos por aí, porque ele não falou que quer a princesa Vivi morta, mas que quer a princesa Vivi. Nesse capítulo, Oda também nos mostra um panorama de tudo o que está acontecendo em volta do mundo e como a marinha está agindo em relação a isso. Estão tendo diversas revoluções em diversos países e a marinha tem que agir para dar o poder ou devolver o poder para os reis, porque senão o governo mundial vai perder muitos recursos. E aí o Oda nos apresenta outros Chichibukais em forma de serafins, o que comprova que realmente todos os 7 originais foram transformados ou foram copiados em forma de serafins. E aí aparece o serafim do Crocodile, do Doflamingo e do Gekomori. 3 serafins boladíssimos que o Oda está nos apresentando aqui e eu gostei muito do design de cada um deles. Primeiro nós temos que o Doflamingo tá brabíssimo, nós temos um Mori ali, que eu tomara que não seja bucha, até em forma de serafim, e temos o Crocodile. E aqui nós temos um serafim seu, mas não igual a como era o Crocodile quando criança, mas mais parecido com o Crocodile como é atualmente, assim como foi com o Kuma. O serafim do Kuma é mais parecido com a mini versão do Kuma atual do que quando o Kuma era uma criança. E aí o Oda fez isso com o Crocodile também, muito porque ele não quer realmente revelar, ou ainda não, se o Crocodile realmente era uma mulher ou não, lá no passado. E aí acender aquela teoria de que ele pode ser a mãe do Luffy ou alguma coisa do tipo. Mas o Oda foi troll aqui, colocou uma versão do... Mas eu ainda achei que ele tem uma feição feminina. O Oda tá meio que tirando uma com a nossa cara, mas ele mudou totalmente. Ali não é a versão do Doflamingo criança, mas é mais parecido com... Ou do Crocodile criança, mas é mais parecido com o Crocodile que a gente conhece atualmente. De volta ao sábio e ao exército revolucionário, ele fala ou cita como foi que ele chegou em Lulúzia e como é que ele foi recebido. Enquanto o rei e a princesa foram presos, ele foi aclamado como um herói. E por mais que ele quisesse falar o que realmente aconteceu, ele viu que aquele engano acendeu a chama da revolução. Então ele não poderia dizer nada, porque aquela galera realmente estava lutando por sua própria liberdade. E aí ele foi aclamado dentro daquele país. Aqui ele também menciona sobre a sua ligação indireta para o governo mundial. Uma ligação que coincidentemente foi no momento em que o reino de Lulúzia foi completamente destruído. Primeiramente o Imu-sama já sabia qual era o seu alvo inicial, reino de Lulúzia, coincidentemente o mesmo reino para onde o Sabo foi, e o ataque aconteceu no momento que ele estava ligando para o exército revolucionário falando sobre essa figura. E aí eu fico com um pé atrás em relação a algum poder que o Imu-sama possa ter para saber exatamente onde o Sabo estava, para não deixar a informação que ele existe vazar. Mas só que o Sabo também não foi burro. Ele fez uma ligação indireta, onde ele ligava para um Dendemushi que estava ligando para que estava falando com um Dendemushi próximo, e esse próximo que estava ligando para um outro, ali meio que uma ligação indireta que fez parecer que ele estava no reino de Lulúzia. Mas acabou que não, ele estava em um navio junto com outras pessoas que queriam entrar no exército revolucionário e acabou não morrendo. Mas o que ele fala sobre essa arma gigantesca é que em um instante ela apareceu no céu como uma sombra preta e no outro instante o reino de Lulúzia já não existia mais. Então é uma arma absurda. O Ivankov interrompe falando sobre um Santo Imu, que era um dos reis de 800 anos atrás, que acabou sendo uma das famílias que se juntaram para criar o governo mundial. Fala sobre ele, fala sobre a imortalidade que a Ope Ope no Mi dá para o seu usuário, e aí a gente se questiona,
Se tem gente que sabe ou soube da existência desse rei antigo, e agora ele consequentemente se tornou o rei do mundo, como é que ninguém desconfia ou desconfiou no momento que ele desapareceu? Eu sei que foi há 800 anos atrás, e aí eles podem ter jogado o migué lá de que essa pessoa morreu e acabou se tornando o rei do mundo na escuridão e ninguém foi atrás ou ninguém quis saber, mas vejam que isso é bem mais desinteressante do que seria se fosse todo um plano realmente elaborado para o Imu-sama nunca ser descoberto. Por exemplo, como eu falei com a princesa Lily, se fosse a princesa Lily, esse plano seria maravilhoso. Um reino que foi taxado como traidor porque não se tornou Tenryubito, aí a sua rainha não voltou pro reino, acabou morrendo de alguma forma misteriosa e essa rainha acabou se tornando o rei do mundo. Além da relação de ser uma Nefertari com o Joy Boy do passado e a Vivi atualmente sua relação com o Luffy, que a gente pode considerar o Joy Boy da atualidade. Vejam como isso é mais interessante do que ser só uma pessoa de uma família de 800 anos atrás, que era uma família de reis também, mas que a gente não conhece, que é uma família Nerona. A gente nunca viu nada relacionado a isso em One Piece. Então fica muito menos interessante, até mesmo porque abre várias brechas para que a gente possa questionar, tanto o Ivankov sabendo da existência desse rei há 800 anos atrás, quanto os próprios Tenryubitos não se questionando sobre o fato dessa pessoa ter sumido, de alguma forma que ninguém sabe. Vejam como fica menos interessante. Eu gostaria mais se fosse a princesa Lily, mas acabou que não é, já foi confirmado que não é realmente ela. E aí o Dragon se questiona... Não, primeiro o Ivankov fala que essa foi uma arma que o próprio Vegapunk pode ter criado, mas aí o Dragon se questiona do porquê o Imu-sama só iria usar essa arma agora, sendo que ele sempre teve ela porque o Vegapunk sempre trabalhou para o governo mundial. E aí isso me remete a uma fala dos próprios Goroseis sobre uma purgação que está próxima, que tem que acontecer. Então sempre que algo sai do controle do governo mundial, o Imu-sama usa um tipo de arma, agora essa arma que o Vegapunk criou, para dizimar diversas ilhas, para acabar com qualquer revolução ou qualquer informação sobre a sua existência. E aí agora ele vai usar essa arma como usou em Lulúzia, pode usar em outros reinos e quem sabe até no reino Kamabaka se eles descobrirem a sua localização, ou que o exército revolucionário está lá. E aí isso é um perigo gigantesco. Então o Imu-sama tá usando essa arma agora porque tá chegando o momento da purgação. Para fechar esse capítulo nós vamos diretamente para Marijos, mais especificamente para a morada dos Tenryubitos, onde o Oda nos apresenta um novo personagem, um personagem bem interessante com um penteado bem estranho que parece ali uma lua, e esse cara é chamado de Sam Figerland Garling. E esse aqui muito provavelmente é alguém da família do Shanks. A gente ainda não sabe exatamente quem é, mas eu tenho as minhas opiniões, ou eu tenho a minha aposta em relação ao que esse cara representa para o Shanks. Vou dizer um pouco mais para frente. É dito também que ele é o ex-rei de God Valley. God Valley é aquela ilha que é a morada dos deuses, onde os Tenryubitos iriam para lá, ou iam para lá. A gente pode até considerar como sua casa de férias, casa de verão. Então, ele era o rei de lá. Isso faz com que ele possa ter uma importância até maior que os próprios Goroseis. E foi ele, ou é ele, esse cara aí, que foi o responsável por executar o Tenryubito Mijosgard. Por ter traído ou por ter ajudado lixos, ele acabou se tornando pior do que lixo. Isso nas palavras desse cara. E aqui nós temos que pegar alguns detalhes interessantes. Primeiro que ele tem o mesmo sobrenome do Shanks. Será que isso faz ou quer nos dizer que esse cara aí é, sei lá, o pai, o avô do Shanks ou alguma coisa do tipo? Eu acho que irmão não, porque a distância de idades é muito grande. Esse cara aí parece ser muito velho. Algo em torno de 80, 90 anos por aí. E o Shanks tem lá para casa dos seus 30 e poucos. Então acho que ele não seria um irmão do Shanks, um irmão mais velho ou alguma coisa do tipo. Tá mais para um pai do Shanks. E aí ele é o comandante supremo, ou é dito também que ele é o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Será que isso confirma que ele é aquele cara na silhueta? E aí a gente não pode confiar realmente nas silhuetas do Oda? Acredito que também não seja essa a resposta. Por mais que as silhuetas do Oda enganem,
Eu não acho que esse cara, por ter essa idade, por estar velho e ser comandante dos Cavaleiros Sagrados, ele ainda tá na ativa. No caso, ele vai para o campo de batalha. Acho que por ser comandante, ele manda outras pessoas para o campo de batalha. E aí é que entra aquele cara da silhueta que parece com o Shanks. Pela forma como esse cara falou, como ele se expressou, acredito que ele tem um ódio gigantesco no coração. E isso pode vir do fato do seu filho ou um dos seus filhos terem sido roubados no dia que God Valley sumiu do mapa. E aí é o Shanks que apareceu no navio do Roger de alguma forma. Tava dentro ali dos tesouros e o tesouro foi pilhado, foi levado para o navio, o Shanks estava dentro. Então acredito que esse ódio no coração venha tanto pelo fato de ser um dos Tenryubitos, por ter perdido o seu reino, que foi God Valley, e no mesmo dia ter perdido o seu filho também. E aí a gente vai para aquele cara da silhueta. Se o Shanks pode muito provavelmente ser filho desse cara, e se esse cara aí não é aquele da silhueta, porque ele é muito velho, e quando o cara é velho, ele não perde essencialmente a sua força, mas perde o seu vigor físico, ou seja, não pode lutar muito em uma batalha, acredito que o Shanks tenha um irmão. E aquele cara que apareceu na silhueta, se não for o Shanks e nem é esse velho, pode ser um irmão do Shanks. Quem sabe isso não venha a acontecer. Tem até uma teoria que eu vi rodando aí na internet sobre uma lenda onde tem dois irmãos e ela casa muito bem com o sobrenome do Shanks e com o Shanks em si. Então, muito provavelmente pode ser um irmão gêmeo realmente do Shanks e essa teoria se confirmar a verdade. Eu posso até trazer essa teoria aqui no canal. Mas é tudo isso que a gente tem para comentar sobre esse capítulo maravilhoso de One Piece. Quero saber as opiniões de vocês em relação a ele, em relação ao One Piece ficar 4 semanas, ou a gente ficar 4 semanas sem um capítulo. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Não esqueça que os seus comentários podem aparecer em um próximo vídeo, respondendo as perguntas sobre o capítulo. Então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!